eu gostaria de compartilhar algo com você. Eu estava em minha casa e eu estava orando ao Senhor sobre o que eu falaria. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E eu cheguei a estudar, a ler, a meditar em uma palavra, mas tinha outra em meu coração. E hoje pela manhã um irmão, um amigo me mandou um áudio, mandou um zap e falou: irmã Rafaela, Deus manda te dizer para você fazer o que está no seu coração, para você passar o que está no seu coração. E eu estava na minha cozinha e eu dei um brado de vitória, porque Deus, Ele é fiel. E Ele fala com a gente. Ele cuida da gente, nos mínimos detalhes. E quando eu cheguei aqui, me assentei e fiquei ouvindo os testemunhos, a Su falando. E eu falei, meu Deus, que forte, porque confirmou tudo que estava no meu coração, porque eu queria e quero e vou falar a respeito da fé. E talvez pessoas tenham entrado aqui com a fé lá embaixo, mas é com a fé lá embaixo que ainda serve. É fé pequenininha, como um grão de mostarda, ainda faz efeito. Graças a Deus, porque você ainda tem fé. E essa fé que você carrega, que ainda que seja pequenininha, ela faz a diferença. É ela que te faz caminhar, é ela que te fez entrar por essas portas nessa noite, é ela que te faz acordar todos os dias e agradecer ao Senhor porque você está vivo, porque em meio a tantas tribulações, a tantas tormentas, você está de pé. É por causa da tua fé. E o Senhor colocou em meu coração, quem tiver sua Bíblia puder acompanhar comigo, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Uma passagem muito, muito, muito conhecida, mas que fala muito aos nossos corações. Enquanto você abre, eu gostaria de mencionar aqui que esse projeto, ele é do céu. Ele é de Deus. E nós estamos aqui, eu estou sentindo uma graça muito forte aqui nesse lugar. E não saia daqui pensando que é só um projeto. Saia daqui pensando que hoje você já recebeu a tua vitória. Saia daqui certo da tua vitória. Saia daqui, fala assim pro inimigo: Satanás, você perdeu hoje na minha vida. Você pensou que eu ia entrar ali destruído, derrotado, mas você perdeu. Porque eu vou sair daqui hoje de cabeça em pé. Eu vou sair de pé, eu vou sair firme, restaurado, porque o meu Deus é comigo. Você pode repetir isso? O meu Deus é comigo. O meu Deus é comigo. Levanta a sua mão e glorifique ao Senhor. Porque você não serve ao Deus de barro, você não serve ao Deus de bronze, mas você serve ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glória a Jesus. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no teu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo virtude saíra de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Eu não estou aqui para tocar na ferida de ninguém, nem para mexer na ferida de ninguém. Pelo contrário, a gente está aqui nessa noite para falar a respeito de Jesus. Que Jesus cura, que Ele sara, que Ele liberta,
que Ele destrói cadeias, que esse momento que você está passando na tua vida tem solução, tem cura, tem remédio. E Ele é o nosso remédio. Aleluias. E esse texto ele vai falar acerca de uma mulher. E eu queria que você imaginasse comigo que a tradição do povo oriental, entre ela, os hebreus, acerca da mulher, acerca da figura feminina naquela época, era muito hostil. As mulheres no Oriente Médio, no Velho Testamento, nos tempos de Cristo, elas eram muito discriminadas pela sociedade. Imagine você que uma mulher, ela só tinha valor pela condição dela gerar ou dela não gerar um filho. E algumas mulheres, elas eram completamente destratadas pela sociedade por causa disso. Imagine você que se você tivesse um útero completamente fértil, você pudesse gerar filhos, você teria um peso muito grande na sociedade. Agora, se o útero fosse enfermo e não pudesse gerar, você não teria valor algum. E como se isso não bastasse, alguns maridos naquela época, eles não só se conformavam com o fato da esposa gerar filhos, mas eles queriam que ela gerasse também um filho varão, porque eles acreditavam que a mulher judia, ela poderia trazer ao mundo o Messias, aquele que viria salvar o povo. Então, eles ficavam aguardando a chegada do filho varão. E se acaso a sua esposa gerasse uma menina, isso seria um motivo de constrangimento para a casa, um motivo de tristeza para toda a casa. E no livro de Levítico, para quem conhece, se lembra do livro de Levítico, algumas mulheres, quando elas davam à luz a meninos, o período de pureza e de impureza era gestado num prazo de 8 dias. Não sei se os irmãos vão se lembrar aqui, mas Jesus, quando nasceu, ele só foi apresentado ao templo depois de 8 dias de nascido. Já isso não acontecia com as mulheres que geravam meninas, que davam à luz a meninas. Elas, no caso, elas tinham um período de gestação de pureza ou de impureza no prazo de 40 dias. E esse prazo não era igual o dos meninos. Mas esse prazo de 40 dias, o marido tinha que ir até o santuário todos os dias para oferecer sacrifícios e pedir perdão pelos seus pecados. E naquele período antigo a mulher sofria muito. Não se escandalize com o que eu vou falar, mas eu estou embasada na palavra e isso me dá segurança para falar. Mas todas as vezes que uma mulher entrava no seu ciclo, todas as vezes que uma mulher entrava no seu período menstrual, aquilo era um motivo de vergonha para toda a casa. Aquilo era era considerado uma impureza, uma imundícia para o Oriente Médio, para os hebreus. E a mãe de uma menina, quando ela entrava naquele período, a primeira coisa que ela fazia era comunicar ao pai que a sua filha estava impura. Então, naquele período, quando elas entravam nesse ciclo, o que eles faziam? Eles pegavam a cama da menina, desmontavam a cama. Se ela sentasse numa cela, tinha que queimar, as roupas tinham que ser queimadas. Elas não podiam se socializar com os outros, não podiam conviver no meio da sociedade. E então elas começavam uma grande viagem. E naquele tempo tinha que haver na cidade ou nas aldeias, fora da cidade e fora das aldeias, um arraial, onde essas meninas e essas mulheres pudessem ficar num período de 7 dias. E durante esse período elas ficavam ali até que o seu ciclo cessasse. E o nome desse arraial era o Arraial das Impuras. Levítico 15 vai dizer que quando uma mulher entrava nesse arraial, ela tinha que levar uma troca de roupa limpa. E quando cessasse esse ciclo, ela deveria se banhar, trocar a roupa, colocar a roupa limpa, jogar a roupa suja, queimar, pegar um casal de rolinhas e pombinhos e levar até um sacerdote à porta da cidade. E ali o sacerdote ofereceria sacrifícios. E somente ao pôr do sol, ela retornaria para o seu lar, para junto da sua família. E aí que eu quero entrar. E aí que nós vemos que a história de uma menina começa a mudar. E ela começa, a vida dela para nesse sentido, porque a sua mãe leva ela para um arraial, uma menina para um arraial. Alguns historiadores dizem que aquela menina tinha uma faixa de idade de 12 anos. E ela entra naquele arraial mais ou menos nessa faixa de idade, com 12 anos.
E talvez você esteja pensando assim: minha vida se cruzou com a dessa menina. Porque talvez você vivia uma vida tranquila e de repente você se deparou no meio de uma situação, como algumas mulheres falaram aqui, que a sua vida estagnou. Mas eu quero que você saiba nessa noite, eu tenho essa palavra para te dizer, que há esperança, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que renova, é o Deus que traz vida, é o Deus que liberta, é o Deus que sara, é o Deus que cura. Talvez você esteja vivendo dentro dessa situação e que você se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Talvez você aí da sua casa também que está assistindo esteja passando por um momento difícil e se pergunte: o que eu estou fazendo aqui? Eu não esperava passar por isso. Como foi falado aqui também, que o Senhor falou em meu coração, é só um processo, vai passar. Ele ainda tem o controle da sua vida. Essa enfermidade, esse problema, essa situação difícil, essa afronta não é para te matar, não é para te envergonhar, não, mas é para que o nome de Deus seja exaltado na sua vida. E vai ser exaltado na sua vida. As pessoas já olharam para você e já deram um diagnóstico. As pessoas já falaram: ih, perdeu, Sueli, não tem jeito. Ah, não, já venceu, essa enfermidade já venceu. Mentira, porque o Deus que você serve não mudou e não vai mudar. Ele ainda tem o controle da sua história. Levanta a sua mão e glorifica, porque o nosso Deus não é morto. O nosso Deus, Ele vive. Aquela família deixou a sua filha lá, naquele arraial. Sua mãe partiu. E eu fico imaginando os olhos daquela criança olhando a sua mãe partir. Porque aquela criança tinha sonhos. Uma menina com 12 anos de idade já sonha, já tem projetos. E aquela menina tinha sonhos. E viu a sua mãe partir. Passaram-se 7 dias, a sua mãe retorna até aquele arraial para buscar aquela menina. Só que uma espécie de ama, uma cuidadora, Sueli, estava ali e cuidava daquelas meninas. E aquela cuidadora falou: mãe, você volta aqui só daqui a um tempo, porque a tua filha, o ciclo dela ainda não cessou. E eu fico imaginando a decepção também daquela mãe, se perguntando: o que está acontecendo? Por quê? É claro que alguns fluxos, alguns, tem um período desregulado, um fluxo desregulado, algumas mulheres. Mas eu fico me perguntando, fico pensando, imaginando isso. Talvez aquela mãe tenha pensado isso. O fluxo dela talvez fosse desregulado. E a sua mãe volta depois de 12 dias, 14 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 4, 6 meses se passaram. E aquela menina ainda estava naquela mesma situação. E a Bíblia vai dizer que eles se despediram de tudo, antes indo a pior. Ou seja, todo o dinheiro que eles tinham acabou porque eles investiram na saúde da filha com médicos. Ou seja, agora ela não tinha mais só um problema, eram 2. A situação se agravou, ficou mais grave. Talvez você esteja assim também. Meu Deus, eu não tenho só um problema, a situação se agravou. Agora são 2. Já não basta essa enfermidade. Aí tem os problemas psicológicos. Aí tem os problemas na família. E tem as perseguições. E o inimigo ainda se levanta para colocar o dedo na sua cara e te afrontar. E aí quando você está pegando um pouquinho de força lá de dentro da sua fraqueza, porque a gente se sente limitado. Aí quando a gente acha um pouquinho de força, a gente cai. Oh, Deus Santo. E aí aquela menina agora, ela tinha 2 problemas. Eles foram tentar resolver um e agora estão com mais problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que não é para você resolver. Tem coisa que é para Deus resolver. A gente às vezes fica preocupado porque a gente está no meio de um furacão. A gente se encontra no meio de um furacão e a gente quer resolver do nosso jeito. A gente quer dar o nosso jeito, a gente se desespera, é natural, é do ser humano. Todo mundo se desespera.
Mas eu quero te dizer, descansa no Senhor. Descansa, Rafael, é fácil, você não está na minha situação, mas eu ainda vou continuar insistindo para você. Descansa no Senhor. Eu passei um momento na minha vida que eu queria muito me casar. Eu não tinha um pano de prato. O meu marido morava no interior e eu morava aqui. Nós namoramos um período de 6 anos. Nesse meio tempo, 2 anos de noivado. Minha mãe convidou meu esposo para estar vindo para cá. Meu pastor convidou meu esposo para estar vindo para cá e iria arrumar um trabalho para ele. Ele veio. Deus abriu a porta. Ele começou a trabalhar. Só que nesse meio tempo, eu não tinha uma resposta. E eu comecei a fazer um propósito com Deus porque eu precisava de uma resposta. A gente às vezes toma decisão baseado naquilo que a gente quer. Só que a gente tem que se lembrar que a gente tem um autor, a gente tem um doutor, a gente tem alguém que tem o controle da nossa vida. E para a gente não tomar uma decisão errada, tomar um passo em falso, a gente tem que perguntar a Ele. E aí eu perguntei a Ele, eu falei, Deus, será que esse relacionamento é de Ti? Será que é da Tua vontade para a minha vida? Eu preciso de uma resposta. E aí naquele meio tempo, eu já estava tão cansada porque eu não tinha uma resposta. Eu fiz um propósito com Deus num certo período e chegou um tempo que eu tinha que acordar 3 horas da manhã para orar. E chegou um tempo que eu fiquei cansada. E eu acordava e olha, eu vou falar para você, eu sentia a mão de Deus assim, no meu ombro, eu despertava. E eu muitas vezes abri o olho e fiquei olhando para o teto e eu falava, Deus, o Senhor já sabe o que eu preciso. Eu não preciso falar. Só que um dia, no dia seguinte, uma irmã bateu na minha casa e ofereceu para orar pela minha mãe. Ela orou pela minha mãe e perguntou, irmã Penha, cadê sua filha? E minha mãe falou, tá no quarto dela, ela chama ela para mim. E eu desci e ela falou, filha, Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele sabe o que você precisa, mas o que Ele quer é ouvir a tua voz. Porque Deus, Ele sabe o que você precisa, mas não adianta ficar de boca fechada. A gente tem que gritar mesmo, gente. A gente tem que clamar mesmo, tem que colocar para fora. Tem que falar, Deus, eu preciso da minha cura. Eu preciso do meu milagre. Às vezes o que você precisa não é uma cura física, mas é uma cura interior. Ele também dá. Ele dá, sabe por quê? Eu também precisei um dia de cura interior. Um dia eu precisei perdoar. E ao invés de ficar deitada em casa com o controle na mão, sabe o que eu fiz? Eu escolhi estar no altar. Eu escolhi estar na presença de Deus. E a cada dia que eu estava na presença de Deus, era uma cura. Deus curava a minha alma, Deus curava o meu coração, Deus curava a minha mente. Até que um dia os pensamentos, as tristezas, as frustrações, os sentimentos negativos de derrota, de que eu perdi, de que eu não vou conseguir, cessaram. Porque Deus cura. Ele cura. E Ele vai curar você nessa noite. Você não está aqui sentado de enfeite. Você está aqui porque Ele te trouxe aqui para te dizer, eu curo, eu faço, eu ainda tenho controle. Aleluia. Oh, aleluia. Aquela menina cresceu. Agora aquela menina, ela não tem mais 12 anos de idade, agora ela tem 24 anos de idade. Uma menina naquela época, nessa faixa etária, ela já deveria estar casada e ser mãe de filhos. Mas ela não. Ela teve a sua vida estagnada, parada, congelada por 12 anos. Ela ficou 12 anos trancada num arraial, vendo outras meninas entrarem e saindo, porque isso acontecia todos os meses. Todos os meses meninas entravam e saíam, Suelen, daquele arraial. Elas levavam uma vida normal, porque o ciclo cessava. Mas quando chegava no outro mês, ela voltava para aquele lugar de novo. Só que aquela menina não. Ela sofria de um fluxo contínuo. Eu queria pedir a você com tanto carinho, com muito carinho, que você olhasse para essa pessoa que está ao seu lado, segurasse na mão dela, com muito carinho, e profetizasse para ela. Diga para ela assim:
Nem tudo está acabado. Porque Jesus está escrevendo uma nova história para você. Diz com mais força. Porque é para o inimigo entender que você sabe e conhece o Deus que você serve. Diga para ela assim: nem tudo está acabado. Porque Jesus está escrevendo uma nova história para você. Ele está escrevendo. Hoje é dia de páginas serem viradas aqui nesse lugar. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas você vai sair daqui, ó, de cabeça erguida, olhando para o alto, tendo a certeza de que uma nova história foi escrita para você. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou toda arrepiada. A graça de Deus aqui nesse ambiente é real, é única. Olha, eu vou te dizer mais, eu tenho certeza de quando você chegar na sua casa, você vai sentir que algo diferente já começou a acontecer. Satanás pensou que ia te derrotar, que ia te destruir e que você ia chegar em casa de cabeça baixa. Ah, mas ele, aleluia, ele tem que ouvir que nessa noite ele perdeu porque você é escolhido, você é sarado, você tem a marca da promessa. Gente, aquela mulher ficou 12 anos com aquela enfermidade. Só que aí, para pensar comigo. Ela não tinha somente fluxo, tinham outras enfermidades que acompanhavam ela. Provavelmente, ela tinha uma forte anemia. Anos com fluxo contínuo. Para pensar. Ela tinha uma forte anemia. Sem contar o psicológico daquela garota. Anos vendo meninas entrarem e saírem, levando uma vida normal, se casando, tendo filhos, quem sabe até fazendo uma faculdade, e a vida dela parada. Ela trancada no meio daquela enfermidade, trancada no meio daquela situação, e sozinha. Não tinha ninguém para dar uma palavra amiga, para falar: você vai conseguir, você vai sair dessa, não se preocupe, eu estou contigo, pode contar comigo. Eu imagino quantas e quantas noites aquela garota jogadinha num canto, chorando, porque ela estava presa dentro de uma enfermidade, dentro de uma situação. Aleluia. E ela não conseguia provavelmente dar um passo, nem para ir a uma padaria, porque ela era fisicamente debilitada. Ela tinha um fluxo, ela tinha uma anemia, ela mal podia se sustentar nas suas pernas. Ela não podia dar 2, 3 passos. E quando dava, era segurando, se apoiando em coisas, em mesas, em muros. Só que um dia, ela ouviu uma conversa de 2 meninas ali naquele arraial. Você sabe quem chegou na cidade? Uma menina disse. E ela ouviu. E ela falou: não. Uma outra amiga disse: não, quem chegou? É ele, Jesus de Nazaré. Ele chegou na cidade. E eu ouvi dizer que ele cura câncer, sim. Eu ouvi dizer que ele liberta, sim. Eu ouvi dizer que ele tira das drogas, sim. Eu ouvi dizer que ele muda pessoas e ele toca onde não podemos tocar. Eu ouvi dizer que ele faz e que nenhuma causa nunca foi perdida com ele. Eu ouvi dizer. Aquela menina pensou: eu tenho que me encontrar com ele. Eu preciso ir até ele. Eu preciso tocar nele. Só que eu já imagino aquela cuidadora e aquelas meninas que estavam ali olhando para ela e pensando: epa, você pensa que vai aonde? Aonde você pensa que você vai? Você não pode sair daqui desse arraial, porque se você sair vão matar você, vão tacar pedras em você. Você não pode se misturar com os outros, com a sociedade. Você é diferente. É isso que as pessoas tentam fazer com a gente, dizer que a gente é diferente. Tentam colocar impossibilidades
para você não seguir. Dizem que você não pode louvar. Você não tem voz para isso. Você não pode cantar. Quem disse? Você não pode pregar. Você não tem curso de teologia. Quem falou que precisa ter curso de teologia para você pregar a palavra? É simples. É só dizer Jesus te ama e você já está pregando. Quem falou que você não pode abrir a tua voz e falar: eu te louvo, Senhor, e louvar como foi louvado aqui? Você pode não ter técnica vocal, mas você ainda tem voz sim para louvar, e Ele recebe o teu louvor. Aí é isso que as pessoas fazem, porque quando a gente tira um pouquinho de força de lá de dentro da nossa fraqueza, porque tem dias que é difícil, Diogo. Tem dia que está difícil, que a tempestade se levanta e fica maior do que você. Tem dias que você acha que você não vai conseguir sair da cama. Tem dia que é difícil. Aí você tira um pouquinho de força de lá de dentro da sua fraqueza e você fala: hoje eu vou pro culto. Hoje eu vou me encontrar com Jesus. Hoje eu vou ouvir Jesus falar comigo. Hoje eu preciso receber uma palavra. Aí vem alguém ou o inimigo se levanta e te derruba e te coloca lá no chão. Mas hoje Deus te trouxe aqui para que você saiba: Ele está te revestindo de graça. Ele está tocando no teu coração e Ele está te dando resistência para suportar os dias maus. Não pense você que você não vai conseguir. Sabe por quê? Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E se você chegou até aqui, é porque você pode. É porque Deus está contigo. É porque Ele te conhece. E porque Ele está te dando graça. Receba resistência da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Receba resistência para suportar os dias maus. Receba resistência, aleluia. Receba resistência. Você quer chorar? Chora. Chora mesmo. Se derrama aos pés do Senhor. Mas não chora para Satanás ver a tua tristeza. Chora aos pés do Senhor. Fala: Jesus, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Eu não consigo nem dar glória, mas eu vim, Senhor. Eu não consigo levantar minha mão, mas eu estou aqui, Jesus. Olha para mim, olha para mim. Você veio. Você está aqui. Ainda que você não consiga dar um prato de glória, mas você está aqui. Você está aqui. Você chegou aqui. Deus te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele tem algo muito especial para você. Quando aquela mulher olhou para aquela menina e disse para ela: você não vai. Eu fico imaginando aquela menina tirando aquela pontinha de força lá de dentro da sua fraqueza e pensando: eu vou. Se eu ficar, eu vou morrer. Se eu for, eu também posso morrer. Mas pelo menos eu vou morrer tentando. Eu não vou desistir. Eu não vou olhar para trás. Eu vou continuar. Com dor mesmo, mas eu vou. Dilacerada mesmo, mas eu vou. Triste mesmo, mas eu vou. Cansada, mas eu vou. E para ela chegar até Jesus, ela se dispôs de uma estratégia. Ela teve que ter uma estratégia. Porque se ela saísse à rua do jeito que ela estava, ela seria morta. Então o que ela fez? Ela pegou uma roupa preta, uma capa preta e se vestiu. E
e assim ninguém a reconheceria. E ela foi andando pela cidade. E eu imagino que para ela chegar até Jesus, dando esses passos, ela foi tropeçando algumas vezes no caminho. Ela levou alguns tombos porque ela estava fraca. O seu físico estava fraco. A sua alma talvez também estivesse fraca. Ela foi tropeçando, talvez engoliu um pouquinho de poeira naqueles tombos, foi se apoiando nos muros e com o seu rosto escondido para poder chegar até Jesus. Ela não foi de qualquer maneira. Ela teve uma estratégia. Porque às vezes a gente quer vir para o culto, a gente quer cultuar e a gente sai de casa assim: eu vou para o culto, simplesmente assim, porque você está com aquele problema. Mas não é simplesmente ir para o culto porque você está com aquele problema. Você tem que ir para o culto para algo mais. Aleluia! Eu estava meditando esses dias numa palavra e eu fui meditar no Salmo 103. Eu até cheguei a postar alguma coisa sobre isso. Bendize, ó, a minha alma ao Senhor. Davi, ele estava louvando ao Senhor com a sua alma, com o seu corpo. Ele louvava com tudo que ele tinha. Só que aí eu fui um pouquinho mais à frente, no Salmo 3, que foi o salmo que Davi começou a escrever, o início de Davi. E eu parei para ler, para meditar ali, e eu pude ver que Davi, aquele momento ali no Salmo 3, foi o momento em que o seu filho, Absalão, se levanta contra ele. E Davi passa por muitas perseguições e muitas coisas. Aí eu pude ver que Davi, ele enfrentou urso, Davi, ele enfrentou gigante, Davi enfrentou leão, ele enfrentou rei louco, mas em todo o tempo ele louvava ao Senhor. Com tudo aquilo que ele passava, enfrentando o urso, Sueli, enfrentando o leão, enfrentando o rei, o seu filho perseguindo, ele falava: bendize, ó, a minha alma ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia que a sua vitória vinha dele. Ele tinha certeza que a sua vitória vinha dele. Então ele louvava ao Senhor. Sabe qual é o segredo? É o seu louvor e a sua adoração. Se você louva e se você adora, a sua vitória já está garantida. Se você louva e se você adora, a tua vitória já está escrita e o seu advogado já bateu o martelo. Se você louva e se você glorifica o teu médico, o teu doutor, o médico dos médicos já assinou o laudo de cura para você. Aleluias. Aleluia. É para a glória de Deus, não é para te envergonhar. Essa situação não é para te envergonhar, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Porque vidas olham para você e falam assim: como pode? Como ela está de pé? Como ela consegue ir para a igreja? É Deus. Como ela consegue acordar de manhã com o marido dela indo embora de casa? É Deus. Como ela consegue ir para a igreja com o filho dela na situação lá no morro? É Deus. É Deus que sustenta as tuas pernas. É Deus que sustenta a tua alma. É Deus que traz alimento para você. Porque Ele cuida de você em cada detalhe. Ele cuida de você em cada fio do seu cabelo. Ele cuida de você na tua alma, na íntegra. Ele não te deixou e não vai te deixar. Pra gente terminar, aleluia, aquela menina foi até o encontro de Jesus e teve uma estratégia. Ela se cobriu. Eu fico pensando, por que ela se cobriu? Ela não queria ser vista. Se descobrissem ela, iriam matá-la. Talvez você esteja fazendo assim, ou faça muitas vezes assim: vem escondida para o culto, porque talvez possam querer te matar. O inimigo da nossa alma, ele quer nos matar, ele quer nos parar. Aleluia. E aquela menina avistou Jesus no meio de uma multidão. E quando ela avistou Jesus, ela não chegou em Jesus assim. Ela foi
das suas vestes. Tem muita gente que quer chegar em Jesus assim: Deus, cadê o que eu preciso? Não, é Deus. Eu preciso. Às vezes a gente quer impor que Deus faça. Mas tem um louvor que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. O que é bom é a gente ter a certeza de que Ele sempre vai fazer. É essa a certeza que a gente tem que carregar no nosso coração. Porque Ele faz. Ele faz. Ele pega uma pessoa sem história, uma pessoa que não dava nada, uma pessoa que viravam as costas e Ele coloca no meio dos grandes. Ele pega uma pessoa que foi caluniada, que foi jogada de lado, uma pessoa que foi agredida, que apontaram o dedo e coloca no meio dos grandes. Ele muda a história. Ele muda na alma, Ele muda o coração. Ele toca onde você e eu não temos o poder de tocar. Talvez você esteja aqui pensando: meu Deus, como eu vou fazer? Talvez você também esteja numa situação difícil dentro da tua casa, no seu casamento. Não seja uma enfermidade, mas sejam outras situações, outros vendavais. Essa mulher, ela venceu porque ela teve atitude e ela teve fé. A fé dessa mulher é exatamente o que está escrito na palavra: move montanhas. Porque quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu que algo saiu diferente, algo foi diferente. Aí Jesus perguntou: quem me tocou? Aí os discípulos: mestre, tu não vê que a multidão te aperta e o Senhor ainda pergunta quem me tocou? Ele: não, foi um toque diferente. Tocaram no meu milagre, tocaram na minha graça. Foi um toque diferente. Tocaram na minha virtude. Não foi um toque qualquer, foi um toque que mexeu na minha alma, tocou dentro de mim, mexeu comigo. Foi um toque diferente. Tocaram no meu milagre. Você tocou no seu milagre nessa noite? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão e eu vou profetizar para você, assim como essa mulher da história. Ela foi curada, aquele fluxo contínuo cessou. Ela chegou até Jesus, ela alcançou a sua vitória. Eu profetizo para você, homem e mulher, você que está aí na sua casa, toca em Jesus, porque a vitória é certa. Jesus não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Ele não vai olhar para você e vai dizer: eu não tenho nada com você, sua esquisita. Ah, eu não quero você porque você tem problemas emocionais. Não, Ele te quer assim mesmo. É do jeito que você tá. Aí Ele te traz para a presença dEle e Ele te cura, aleluia. E algumas vezes Jesus cura primeiro, levanta primeiro e cura depois. Se Jesus começar a te levantar para pregar a palavra, não se preocupa, Ele está te levantando para Ele te curar depois. Aleluia. Se for necessário, prega que Jesus cura câncer, ainda que o seu diagnóstico seja esse, mas continua falando: Jesus cura câncer, ainda que seu filho esteja nas drogas. Aleluia. Você continua pregando: Jesus liberta de drogas. Continua pregando, continua pregando, continua pregando, porque algumas vezes Ele levanta primeiro e cura depois. Levante a sua mão, adore ao Senhor e agradeça a Ele, porque a vitória é sua nessa noite. Você é escolhido, você é lavado, você é comprado. E eu profetizo para a sua vida que no seu sangue corra o sangue de Cristo. Eu profetizo que a sua mente seja a mente de Cristo. Eu profetizo sabedoria do alto para você. Eu profetizo vitória na sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu sei, mas olha pra mim, tuas vestes trocarei, na figueira subirei.
hoje foi mais um dia de bênção, glória a Deus. Essa live foi maravilhosa. Eu não falei nada com meu marido, eu orei dentro de casa, ele me falou assim, não vai fazer entrevista, era só entrevista, foi aumentando o negócio que eu ia fazer. E eu orei a Deus, no meu íntimo, e falei, Deus, eu queria tanto, dentro do meu coração, ter esse prazer nesse mergulhado que o meu marido tem. Porque ele se dedica mesmo, ele investe mesmo, e às vezes eu fico, poxa, tá no ferro mergulhado, tá no reunião mergulhado. E isso me chateava, ao invés de me alegrar com o que o mergulhado faz. E eu no meu coração falei, ai Deus, eu queria ter esse prazer que meu marido tem, eu vou lá fazer por ele, mas eu queria sentir o que ele sente. E quando tanto a Suelen quanto a Rafaela falaram, olha, é de Deus, Deus que tá... E aquilo tocou profundamente no meu coração. Porque o Espírito Santo que testifica no coração do meu marido, ao mesmo que testifica no meu, somos uma só carne. E eu agradeço, que Deus abençoe o meu marido, que abençoe ao marido da Sabrina, porque a gente ouviu muito falar de cura. E eu queria falar brevemente que Deus também ressuscita. Se eu falar para vocês que eu vi uma menina de 3 anos, com falência múltipla dos órgãos, com o corpo aquecido por um colchão de ar quente, porque o corpo era gelado, e eu falar para vocês que essa menina tem 14 anos, a minha filha é maior do que eu, vocês acreditam? Deus cura, Deus, ele ressuscita, ele não só cura mal, minha filha foi ressuscitada para a glória do Senhor. E eu quero que vocês saiam daqui com essa consciência. Deus cura, Deus liberta e Deus ressuscita nos dias de hoje. Ele fez ontem, fez. Ele fez anteontem, fez também. E hoje Ele continua fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou, né? Realmente, estava falando com ela aqui que ela foi usada muito para mim, principalmente, né? E eu vim falando com Deus que eu queria, quer dizer, eu ia participar aqui, mas acabou que Deus fez para mim, né? Eu me sinto muito privilegiada. Eu vou fazer alguns agradecimentos, tá? Pra gente poder estar finalizando essa noite. A mídia, que é a Joyce e o Igor, né? Obrigada. Para a Igreja Família e Fé, né, que tem os cultos às quartas e domingos, ao pastor Júnior, a diaconisa Renata, e ao Leandro Lírio, que é meu esposo, ao Rafael. Glória a Deus! Que tanto se dedicam, né? Flávio, Júnior. Flávio, obrigada, foi bênção. E a todos vocês que vieram, todas as mulheres, eu creio que vocês tenham recebido muito de Deus. Força, principalmente, também conhecimento, né? E despertar em vocês essa situação mesmo do câncer, que realmente mata e tem crescido a cada dia. E pra gente realmente ficar ligada, né? Porque a gente precisa vigiar, né? Porque a gente é crente, que a gente fala que o no espiritual que não vai acontecer, Deus manda a gente vigiar. Então a gente precisa sim fazer o autoexame, tanto as mulheres quanto os homens, né? Todos os tipos de câncer, né? Não é só mama, né? E para que isso não acometa na nossa vida, nem na nossa família, porque quem já não passou, né? Por algum familiar ou algum conhecido. Eu particularmente perdi meu pai com câncer de intestino, então para mim é muito difícil, eu chorei aqui o tempo inteiro, porque a gente lembra ver o depoimento das irmãs, porque nem todo mundo consegue sair, né? Meu pai não tinha Jesus, mas nós temos. Então nós temos a maior arma, que é Deus, o Espírito Santo. Então eu quero agradecer a todas, né? A Josilene vai fazer a oração final. E obrigada por todos, pela presença de todos. Oremos para encerrar então em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor fez de algo que é tão incrível, tão tremendo. E a gente pensa, nossa Deus, vai ser bom se a gente formos lá e o Senhor nos surpreende, Deus. Muito obrigado por ter nos surpreendido mais uma vez. Mais uma live abençoada para a tua honra e tua glória, Deus. Abençoa todos que estiveram aqui, levam eles em paz, ó Pai querido, guarda eles no caminho deles. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.